Que a paz do Senhor esteja com você. É uma alegria poder compartilhar esta mensagem que fortalece a fé, renova a esperança e lembra ao seu coração que tudo aquilo que Deus te prometeu continua vivo, firme e de pé, mesmo quando as circunstâncias tentam dizer o contrário. Muitas vezes caminhamos por dias difíceis, enfrentamos batalhas que drenam nossas forças e situações que nos fazem questionar se aquilo que Deus nos falou um dia ainda vai acontecer. Mas hoje o Espírito Santo quer falar com você de forma clara, suave e profunda. As promessas de Deus não perderam o valor, não envelheceram, não ficaram para trás. Tudo o que Ele declarou sobre a sua vida permanece, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. O versículo que nos acompanha neste início está em Números capítulo 23, versículo 19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá. Essa palavra revela uma verdade inabalável. Deus não muda, Ele não falha, Ele não desiste. Quando Ele coloca uma promessa sobre você, Ele não está apenas dizendo algo bonito para te animar naquele momento. Ele está estabelecendo um decreto espiritual, algo que o mundo físico ainda não vê, mas que no mundo espiritual já está firmado. Talvez você esteja passando por um tempo em que parece que tudo está parado. As portas que deveriam se abrir não se abriram. A resposta que você esperava ainda não chegou. E os sonhos que Deus plantou em você parecem distantes. Às vezes a espera prolongada nos cansa e começamos a duvidar. Mas saiba que mesmo no silêncio, Deus está trabalhando. Ele está alinhando circunstâncias, preparando caminhos, moldando o seu coração e colocando cada peça no lugar certo. Nada está fora do controle dele. Quando você não vê movimento, Deus está movendo. Quando você não vê mudança, Deus está ajustando. Quando você não entende o porquê de certas situações, Ele está te preparando para um cumprimento muito maior do que você imaginava. É importante entender que as promessas de Deus não desaparecem em meio às tempestades. Elas se fortalecem. Muitas vezes é justamente a luta que antecede o cumprimento. A oposição espiritual se levanta não porque Deus te esqueceu, mas porque aquilo que Ele vai realizar na sua vida é maior do que você consegue perceber. A prova é um sinal de que o propósito está perto. A noite escura é sempre o prelúdio do amanhecer. E assim como o sol nasce todos os dias por ordem divina, tudo o que Deus determinou sobre você também vai nascer no tempo certo. Querido ou querida, respire fundo neste momento e permita que essa verdade entre na sua alma. Deus não desistiu do que Ele mesmo começou. Ele não abandona obras inacabadas. Ele vai até o fim. E Ele vai te levar junto, até o cumprimento daquilo que prometeu. Você não está sozinho nessa jornada. O Senhor caminha contigo, te sustenta, te fortalece e te conduz para um destino que já está escrito nas mãos dele. Enquanto você escuta esta mensagem, peça ao Espírito Santo para renovar em você a convicção da promessa. Peça para Ele reacender aquilo que o tempo tentou apagar. Que cada palavra que Deus já liberou sobre a sua vida volte à memória com clareza e força. Que você lembre dos sonhos que Ele colocou no seu coração. Que você recupere a confiança, a coragem e a fé para continuar avançando, sabendo que nada está perdido quando Deus está presente. Agora, feche os seus olhos e, se puder, e permita que essa certeza te envolva. Tudo que Deus prometeu está de pé. Nada foi cancelado. Nada foi esquecido. Nada foi anulado. As promessas estão vivas e o Senhor está te conduzindo passo a passo até elas. E Ele vai cumprir. Sempre cumpre. Quando olhamos para a palavra de Deus, percebemos que Ele sempre cumpriu tudo o que prometeu. Mesmo quando parecia impossível, mesmo quando tudo ao redor gritava que não havia solução, Deus se levantou e mostrou que sua fidelidade está acima de qualquer circunstância humana. Pense em Abraão, por exemplo. Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação. Mas o tempo passou, a idade avançou, e tudo indicava que aquilo jamais aconteceria. Porém, quando o cenário parecia mais desfavorável, Deus cumpriu. E não cumpriu de qualquer jeito. Ele cumpriu de forma grandiosa, para que ninguém duvidasse que era Ele quem estava agindo. O mesmo Deus que cumpriu na vida de Abraão é o Deus que hoje te olha, te acompanha e te sustenta. Talvez você esteja exatamente nesse ponto da história.
Deus prometeu algo, mas o tempo parece te dizer que não vai mais acontecer. Talvez você já tenha escutado palavras de desânimo. Talvez pessoas ao seu redor tenham dito que é melhor desistir, que é melhor se conformar, que não faz sentido continuar acreditando. Mas quando Deus promete, não é a opinião dos outros que prevalece, é a voz dele. E quando ele determina algo, o tempo não apaga. A idade não limita, o cenário não enfraquece e a oposição não pode impedir. A promessa de Deus sobre a sua vida não depende das circunstâncias, mas do caráter imutável dele. A Bíblia diz que o céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Isso significa que tudo neste mundo é instável, tudo muda, tudo se desgasta, mas aquilo que Deus diz é permanente. Se Ele te deu uma palavra, ela atravessa o tempo, atravessa as estações, atravessa crises e atravessa fases difíceis. E mesmo quando você não vê nada acontecendo, a promessa continua firme. Às vezes Deus trabalha de forma silenciosa e discreta, e é justamente nesse ambiente de silêncio que Ele constrói os maiores milagres. Muitas promessas de Deus são como sementes. Você planta, não vê nada durante um tempo, mas lá dentro da terra, onde os olhos não alcançam, algo está crescendo. Você pode estar vivendo um momento em que não entende o processo. Pode estar se perguntando, por que Deus ainda não fez? Por que Ele não mudou a situação? Por que aquilo que Ele te disse ainda parece tão distante? Mas saiba que o processo faz parte do propósito. Deus não está atrasado. Ele está te preparando. Ele está te aperfeiçoando, fortalecendo sua fé, moldando sua paciência e ampliando sua visão. Se a promessa ainda não chegou, é porque Deus está te posicionando para recebê-la da maneira certa. Ele não entrega promessas imaturas. Ele não antecipa o que ainda não tem estrutura para ser sustentado. Ele trabalha tanto no cumprimento quanto no preparo. E mesmo que hoje você esteja se sentindo cansado, desanimado ou confuso, saiba que Deus ainda está no controle. Ele conhece suas lágrimas, suas lutas e seus pensamentos mais íntimos. Ele sabe das vezes em que você tentou ser forte, mesmo quando queria desabar. Ele conhece cada detalhe da sua caminhada e nada passa despercebido aos olhos dele. Deus não se esquece de você. Ele te ama, te guarda e te guia. E tudo o que Ele prometeu ainda está de pé, mesmo que a situação atual tente te convencer do contrário. Lembre-se, as promessas de Deus não estão condicionadas ao que você sente, mas ao que Ele é. E Ele continua sendo fiel. Ele continua sendo poderoso. Ele continua sendo capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você pede, sonha ou imagina. O que hoje parece impossível, Deus pode transformar em testemunho. O que hoje parece parado, Deus pode mover em questão de segundos. Não subestime o poder da promessa e nem o poder de quem prometeu. Agora, antes de seguir para a próxima parte, eu quero te pedir algo especial. Se esta mensagem já está tocando o seu coração, se você sente que Deus está falando com você através deste vídeo, deixe o seu like. Escreva aqui nos comentários o que essa palavra significa para você. E compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ser fortalecido. Cada ação sua ajuda esta mensagem a alcançar mais vidas e a espalhar esperança. Que Deus te abençoe. Há momentos em que Deus permite que a promessa pareça distante, justamente para fortalecer a nossa fé. A fé não cresce quando tudo está claro, mas quando tudo parece incerto. É nas fases em que não vemos saída que aprendemos a confiar mais profundamente. É quando nossos recursos se esgotam que entendemos que a promessa não depende da nossa força, mas da fidelidade de Deus. Muitas vezes, Ele precisa esvaziar a nossa autossuficiência para nos encher de dependência dEle. E isso não é punição, é cuidado. Porque se Ele cumprir a promessa, enquanto ainda estamos confiando em nós mesmos, não entenderemos plenamente a grandeza do agir dEle. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que viveram esse processo. José recebeu uma promessa em sonhos, mas antes de vê-la se cumprir, ele foi rejeitado, traído, vendido e preso injustamente. Tudo parecia completamente contrário àquilo que Deus havia mostrado. Mas mesmo assim, a promessa não caiu por terra. Pelo contrário, todo o processo foi parte do caminho que o levou exatamente àquilo que Deus tinha preparado. Cada lágrima, cada injustiça e cada silêncio
foram usados por Deus para moldar José e posicioná-lo no lugar certo. A promessa não foi cancelada, ela estava sendo construída. E assim é com você. Há caminhos que você não entende, há portas que se fecharam sem explicação, há relacionamentos que terminaram, oportunidades que você perdeu, caminhos que mudaram. E às vezes tudo isso te faz questionar se realmente existe um propósito. Mas Deus não trabalha sem propósito. Ele não desperdiça dor, não desperdiça lágrimas, não desperdiça processos. Tudo o que Ele permite tem uma função no seu plano. Aquilo que hoje parece confusão, amanhã você verá como direção. Aquilo que hoje parece atraso, amanhã você perceberá que era proteção. Você não perdeu tempo. Deus está organizando tudo. Há promessas que Deus cumpre rapidamente, porque nossos corações já estão prontos. Mas há outras que levam tempo, porque o cumprimento delas exige maturidade, estrutura emocional, espiritual e até mesmo prática. Deus não quer te dar uma promessa que você não consiga sustentar. Ele quer que você receba de forma plena e permaneça firme nela. Por isso Ele trabalha em detalhes que você nem percebe. Ele está te ensinando a esperar, a confiar, a perseverar. Ele está lapidando áreas que você talvez nem saiba que precisam ser lapidadas. E mesmo que você não veja, no mundo espiritual muita coisa está acontecendo. Deus está movendo pessoas, ajustando situações, abrindo caminhos, fechando portas que não te fariam bem e preparando cenários para que o cumprimento da promessa seja perfeito. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não são algumas coisas, são todas. Até aquilo que hoje dói, amanhã você vai entender que cooperou para te alinhar ao propósito. Por isso, não desista. Não pare. Não entregue os pontos só porque parece difícil. A pressão que você está vivendo agora não é sinal de abandono, mas de que algo grande está prestes a acontecer. Antes da vitória, sempre existe uma batalha. Antes de uma porta se abrir, sempre existe resistência. Antes do cumprimento, sempre existe um processo. E Deus está com você em cada etapa. Permita que essa verdade se firme no seu coração. Se Deus disse, vai acontecer. A promessa não depende do que você faz, mas de quem Ele é. Continue caminhando, mesmo sem entender. Continue confiando, mesmo sem ver. Continue crendo, mesmo quando parecer impossível. Deus honra aqueles que permanecem. Uma das maiores lições que aprendemos na jornada da promessa é que Deus não trabalha no nosso tempo, Ele trabalha no tempo dele. E o tempo de Deus não é lento nem rápido demais. Ele é perfeito. Muitas vezes sofremos porque queremos que tudo aconteça imediatamente. Queremos respostas rápidas, resultados visíveis, mudanças instantâneas. Mas o tempo de Deus é um tempo de preparo, de maturação e de alinhamento. Ele sabe a hora certa de abrir portas, de mudar cenários e de transformar situações. E quando Ele age, tudo acontece de forma tão precisa que até aquilo que antes parecia atraso se revela como planejamento divino. É natural sentir ansiedade quando algo que esperamos não chega. O coração humano tem dificuldade em lidar com a espera. Pensamos que, se algo demora, talvez Deus tenha esquecido. Mas Deus não esquece. Ele está atento a cada detalhe da sua vida. Ele conhece suas lutas, seus sonhos, suas necessidades e suas limitações. Ele sabe exatamente onde você está e para onde precisa ir. E Ele nunca perde o controle do processo. A promessa pode parecer parada aos seus olhos, mas aos olhos de Deus ela está caminhando rumo ao cumprimento. O tempo de espera não é perda, é construção. É nesse período que Deus fortalece a sua fé, aprofunda a sua confiança e te prepara para algo maior. A espera te ensina a depender, te ensina a ouvir, te ensina a discernir. A espera te aproxima de Deus, de um jeito que a conquista nunca conseguiria. No silêncio, você aprende a perceber a voz de Deus. Na demora aparente, você aprende a permanecer firme. Na falta de controle, você aprende que Ele é o único que controla todas as coisas. E quando você finalmente alcança o que Ele prometeu, você percebe que a espera valeu a pena. Muitos se perdem na ansiedade e acabam desistindo antes de ver o que Deus estava prestes a fazer. Mas você não pode desistir. Você está mais perto do que imagina. Deus não te trouxe até aqui para te abandonar no meio do caminho. Ele não começa algo para deixar inacabado. Ele não libera uma promessa para depois cancelar. Tudo o que Ele disse ainda está de pé.
e Ele mesmo vai te conduzir até o cumprimento. Mesmo que hoje você esteja enfrentando desafios, saiba que Deus está te fortalecendo. Mesmo que hoje você não entenda, saiba que Ele está te preparando. Mesmo que hoje você não veja, saiba que Ele está agindo. Lembre-se de que Deus trabalha em camadas. Às vezes você olha para a superfície e não vê nada acontecendo, mas no invisível Ele está construindo algo profundo. Você só verá o resultado quando estiver tudo completo. É como uma grande obra que acontece atrás de tapumes. Enquanto você passa pela rua, parece que nada mudou. Mas lá dentro, pedreiros, engenheiros e arquitetos estão trabalhando. Um dia os tapumes caem e a construção aparece pronta. Assim é com Deus. Ele trabalha no invisível para manifestar no visível no tempo certo, e quando Deus cumpre, Ele cumpre de forma perfeita. Ele não entrega algo pela metade, não surpreende apenas um pouco, não realiza de forma limitada. Ele cumpre além das expectativas. Ele faz muito mais do que você imaginou. Ele abre portas que você nem sabia que existiam. Ele muda cenários de uma hora para outra. Ele transforma a dor em testemunho, a luta em vitória e a espera em colheita. Quando Deus cumpre, até o que parecia impossível se torna natural. Por isso, continue firme. Mantenha o seu coração em paz. Confie no tempo de Deus. Ele não está atrasado. Ele está preparando o cenário perfeito para que o cumprimento da promessa glorifique o nome dele e abençoe a sua vida de forma profunda. A promessa não morreu. Ela está de pé e você está caminhando em direção a ela, mesmo quando não percebe. Há momentos na caminhada em que Deus nos leva a entender que as promessas não são apenas sobre o que vamos receber, mas sobre quem estamos nos tornando ao longo do processo. Muitas vezes desejamos apenas o resultado final, o dia da vitória, o cumprimento visível da palavra. Mas Deus se importa profundamente com o que acontece dentro de nós enquanto esperamos. Ele está formando caráter, fortalecendo nossa fé, ampliando nossa visão e nos ensinando a depender totalmente dele. A promessa, antes de ser algo que recebemos, é algo que nos transforma. Por isso, não se surpreenda se durante a jornada Deus começar a mexer em áreas que você não imaginava. Às vezes Ele confronta nossas inseguranças, outras vezes nos ensina a lidar com sentimentos como frustração, ansiedade ou medo. Em alguns momentos, Ele nos conduz a situações que exigem coragem, perdão, renúncia ou paciência. Não porque Ele quer nos ferir, mas porque quer nos amadurecer. A promessa não é apenas um destino, é um caminho. E esse caminho é tão importante quanto a chegada. A Bíblia mostra que homens e mulheres de Deus viveram esse processo de transformação. Moisés foi preparado por décadas no deserto antes de se tornar o libertador de Israel. Davi foi ungido rei, mas precisou enfrentar um longo período de perseguição antes de assumir o trono. Ana precisou aprender a entregar seu coração completamente a Deus antes de receber Samuel. Todos eles viveram processos profundos e todos viram a promessa se cumprir no tempo certo. Nada foi perdido, nada foi em vão. Cada etapa os formou para o propósito. E com você não é diferente. Talvez você esteja vivendo uma fase que parece desconfortável, que parece te tirar do lugar, que expõe suas fraquezas ou limitações. Mas saiba, Deus está te fortalecendo. Ele está construindo dentro de você a estrutura necessária para sustentar aquilo que Ele vai fazer. O que hoje te causa dor, amanhã será motivo de crescimento. O que hoje parece confuso, amanhã fará sentido. Deus está te preparando para algo maior do que você imagina. Ele não desperdiça nenhuma lição, nenhuma lágrima, nenhum detalhe. É importante compreender que muitas vezes Deus trabalha primeiro em nós antes de trabalhar a nosso favor. Ele ajusta nossa postura, alinha nosso coração, corrige nossa rota, ilumina nossa visão. Ele nos faz entender que a promessa não é uma barganha, mas uma expressão do amor dele. Deus não cumpre promessas porque somos perfeitos, mas porque Ele é perfeito. Não porque merecemos, mas porque Ele é gracioso. Não porque conquistamos, mas porque Ele decidiu nos amar. Por isso, não permita que o processo roube a sua fé. Mesmo que seja difícil, permaneça firme. Mesmo que pareça demorado, não desanime. Mesmo que você ainda não veja nada acontecendo, continue acreditando. Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Ele sabe exatamente quando, como e porquê.
Ele está escrevendo uma história que vai glorificar o nome dele e te surpreender profundamente. E lembre-se, as promessas de Deus não são frágeis. Elas não se perdem com o tempo, não desmoronam diante das lutas, não são anuladas pelos obstáculos. Elas permanecem de pé. Mesmo quando você fraqueja, Deus não desiste. Mesmo quando você duvida, Ele continua trabalhando. Mesmo quando você pensa que não vai conseguir, Ele te sustenta. Deus é constante, firme e imutável. A fidelidade dele é a base que sustenta tudo. Que neste momento seu coração seja renovado, que a esperança volte a pulsar dentro de você, que a certeza da promessa se fortaleça e que você perceba que, mesmo no silêncio, Deus está agindo. Ele está perto, está contigo e está conduzindo todas as coisas. Nada está fora do controle dele. A promessa não está perdida, ela está viva. E ela vai se cumprir no tempo perfeito do Senhor. Quando entendemos que Deus está agindo nos bastidores, começamos a perceber sinais que antes passavam despercebidos. Pequenos detalhes que mostram que Ele está movendo peças, alinhando caminhos, preparando encontros e abrindo portas que até então estavam fechadas. Deus trabalha de forma silenciosa, mas poderosa. Ele não precisa anunciar o que está fazendo para que aquilo seja real. Muitas vezes, o céu está em plena atividade enquanto a terra parece silenciosa. E é justamente nesse silêncio que Deus constrói milagres que irão se manifestar de maneira repentina. Existem promessas que Deus cumpre de forma gradual e outras que Ele cumpre de forma instantânea. E ninguém sabe exatamente quando esse momento chegará. Mas uma coisa é certa: quando Deus decide agir, nada e ninguém consegue impedir. A Bíblia diz que Ele abre portas que ninguém pode fechar e fecha portas que ninguém pode abrir. Isso significa que, quando chegar a hora da promessa, nenhuma força contrária será capaz de se levantar contra o cumprimento. Nenhuma pessoa, situação, oposição ou circunstância poderá invalidar aquilo que Deus determinou. Talvez você esteja enfrentando oposição. Talvez portas se fecharam, pessoas se afastaram, oportunidades sumiram, e você se sente como se estivesse retrocedendo. Mas às vezes, o retrocesso aparente é apenas um reposicionamento divino. Deus não te tira de um lugar sem propósito. Ele não fecha uma porta sem abrir outra melhor. Ele não permite que algo termine se não for para começar algo maior. Muitas vezes você só compreenderá isso depois, quando olhar para trás e perceber que Deus estava te livrando, te protegendo ou te conduzindo para um cenário que você não imaginava. É preciso lembrar que a promessa não depende da aprovação humana. Deus não consulta ninguém para te abençoar. Ele não pede permissão para cumprir o que falou. Ele não precisa do sim de pessoas para fazer aquilo que já decidiu. Muitas vezes, Ele permite que algumas portas se fechem justamente para que ninguém tome a glória pelo que Ele fará. Porque quando Deus cumpre, até quem duvidou vê e reconhece que foi Ele quem realizou. A promessa é dele, o propósito é dele e o tempo também é dele. E mesmo quando você se sente fraco, Deus continua forte. Quando você sente que está sem forças, Ele te carrega. Quando você sente que a fé está oscilando, Ele te sustenta. A Bíblia diz que na nossa fraqueza, o poder dele se aperfeiçoa. Isso significa que os momentos de fraqueza não anulam a promessa. Pelo contrário, são justamente nesses momentos que Deus se revela de forma mais intensa. Ele te levanta, te renova, te restaura e te lembra: tudo o que eu prometi ainda está de pé. Talvez você olhe para a sua vida e não veja sinais de mudança. Mas é importante que você entenda que a promessa não se baseia no que você vê, e sim no que Deus disse. A fé não se fundamenta em evidências visíveis, mas na certeza da palavra. Que a palavra de Deus não volta vazia. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele não é Deus de metade. Ele não entrega partes de uma promessa. Ele cumpre por completo no tempo perfeito. Por isso, continue firme no caminho. Continue orando. Continue crendo. Continue perseverando. Mesmo que o cenário pareça desfavorável, Deus está trabalhando. Mesmo que o tempo pareça longo, Deus está preparando. Mesmo que você não entenda, Deus está guiando cada passo. A promessa é real e está mais perto do que você imagina. Deus já está movendo coisas ao seu redor que você ainda não percebeu. E no momento certo tudo fará sentido. Respire fundo e deixe essa verdade te fortalecer. Você não está sozinho.
Deus está te conduzindo e nada do que ele prometeu caiu por terra. Cada palavra liberada do céu a seu respeito ainda está viva, firme e intacta. E no tempo perfeito, ela se cumprirá diante dos seus olhos. Chega um momento na caminhada em que Deus começa a nos preparar para o cumprimento. Mesmo antes de a promessa se manifestar, ele já começa a mudar o nosso interior. Você passa a perceber uma sensibilidade maior à voz dele, um desejo mais forte de buscar sua presença, uma paz que parece não fazer sentido diante das circunstâncias. É Deus ajustando o seu coração para aquilo que está prestes a acontecer. Ele começa a alinhar sua mente, seus sentimentos, suas atitudes e até seus relacionamentos. É como se ele estivesse te posicionando espiritualmente para receber o que já está determinado no céu. Quando a promessa está perto, algumas coisas começam a mudar. Portas que estavam fechadas se abrem de forma inesperada. Pessoas que antes não olhavam para você começam a te notar. Oportunidades surgem do nada. Situações se organizam de forma tão precisa que você percebe que não é coincidência, é propósito. Deus não cumpre promessas de forma aleatória. Ele prepara o ambiente, ajusta o terreno e te leva para o lugar certo, na hora certa. Às vezes você ainda não vê a realização, mas já sente que algo está acontecendo. Está mesmo. O céu está se movendo ao seu favor. É importante lembrar que quando Deus está prestes a cumprir algo grande, o inimigo tenta atacar com mais força. Surgem pensamentos de dúvida, sentimentos de cansaço, distrações, conflitos e até mesmo lutas que não faziam parte da sua rotina. Isso não acontece porque Deus te abandonou, mas porque aquilo que ele está prestes a fazer incomoda o reino das trevas. O ataque é a prova de que a promessa está perto. A resistência aumenta quando a bênção está próxima de se manifestar. Por isso, não desanime quando a luta intensificar. Pelo contrário, fique atento, porque isso é sinal de que algo grande está chegando. Mantenha seu coração firme na promessa e sua mente firme na palavra. A Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Isso significa que ele honra quem permanece fiel, mesmo quando não entende tudo. Ele não ignora sua perseverança, sua oração, suas lágrimas ou sua dedicação. Ele vê cada esforço, cada renúncia e cada passo de fé. E no tempo certo ele recompensa com aquilo que prometeu. Não porque você mereça, mas porque ele é bom. A bondade de Deus é maior do que qualquer fraqueza nossa. Ele é fiel até quando nós não somos. Quando a promessa se cumprir, você vai perceber que cada segundo de espera valeu a pena. Vai entender por que Deus te protegeu de alguns caminhos, por que ele fechou certas portas e por que permitiu tantos processos. Vai ver que nada foi aleatório. Tudo cooperou, tudo fez sentido, tudo te moldou e te preparou para viver algo maior do que você imaginava. E quando Deus fizer, será tão lindo, tão perfeito e tão surpreendente que você não vai conseguir explicar de outra forma senão dizendo: foi Deus. Esse é o Deus que te prometeu. Esse é o Deus que te sustenta. Esse é o Deus que está com você agora. E ele não mudou. Ele não renunciou ao que disse. Ele não voltou atrás. Cada promessa está firme, viva e de pé. Você está sendo conduzido passo a passo para aquilo que ele determinou. Mesmo que hoje pareça distante, está mais perto do que você imagina. Mesmo que hoje pareça impossível, Deus é especialista no impossível. Mesmo que você esteja cansado, ele está te renovando. Mesmo que você não veja, ele está trabalhando. Fique firme. Prepare o seu coração. Continue avançando. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir e ele vai cumprir na sua vida. Não tenha dúvida disso. Seu testemunho está sendo escrito. Sua vitória está sendo preparada. E muito em breve, você vai ver o cumprimento daquilo que Deus te disse. Agora que caminhamos juntos por esta mensagem, quero que você permita que essa verdade se estabeleça profundamente no seu coração. Tudo o que Deus prometeu ainda está de pé. Nada foi cancelado, nada foi esquecido, nada saiu do controle. As promessas de Deus não envelhecem, não se desgastam, não perdem validade. O tempo pode passar, as circunstâncias podem mudar, mas a palavra de Deus permanece firme. Ele é fiel para cumprir cada detalhe daquilo que declarou sobre a sua vida. E hoje, através desta mensagem, Deus está reacendendo em você a certeza de que o que ele prometeu vai se cumprir. Talvez você tenha passado por momentos difíceis,
enfrentado lutas intensas, chorado em silêncio e pensado em desistir. Talvez tenha olhado para o cenário e sentido que tudo estava distante demais, complicado demais ou impossível demais. Mas Deus te trouxe até aqui para lembrar que nada é grande demais para Ele. O Deus que criou o universo com a força da sua palavra é o mesmo Deus que te conhece, que te ama e que cuida de cada detalhe da sua vida. Ele não te abandonou nem por um instante. Ele está ao seu lado, sustentando, guiando e preparando cada passo, mesmo quando você não percebe. Agora, eu quero orar por você. Feche seus olhos, se possível, e permita que essa oração te alcance de forma profunda. Senhor meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por esta vida que está ouvindo esta mensagem agora. Obrigado porque o Senhor é fiel, porque o Senhor não muda, porque sua palavra permanece para sempre. Eu oro para que o Senhor renove as forças dessa pessoa, cure as feridas do coração dela e fortaleça a fé que talvez esteja enfraquecida pelas lutas. Que ela sinta agora a tua presença envolvendo, trazendo paz, clareza e esperança. Senhor, confirma dentro dela que tudo o que o Senhor prometeu ainda está de pé, que o Espírito Santo sopre vida sobre cada promessa, reacenda cada sonho e restaure cada área que parecia adormecida. Abre portas, traz respostas, realiza aquilo que só o Senhor pode fazer. Que esta pessoa seja fortalecida, direcionada e renovada no poder da tua presença. Em nome de Jesus, eu declaro que ela verá o cumprimento das tuas promessas e testemunhará que o Senhor é fiel. Amém. E enquanto você recebe essa oração, permita que a paz de Deus invada o seu coração. Respire fundo e sinta essa certeza se firmando dentro de você. Deus está trabalhando. Ele está cuidando de cada detalhe. Ele está movendo o que for necessário para que a promessa se cumpra na sua vida. Não importa quanto tempo tenha passado, não importa quem duvidou, não importa o que parece impossível. Deus continua sendo Deus. Ele não perdeu o controle e você não está sozinho. O que Ele disse, Ele vai cumprir. Eu quero te agradecer por ter ficado até aqui nesta mensagem. Que Deus te abençoe poderosamente e que esta palavra continue ecoando na sua vida ao longo dos próximos dias. Que você desperte amanhã com esperança renovada, sabendo que o céu está em movimento ao seu favor. Continue firme, continue crendo e continue caminhando na certeza de que a fidelidade de Deus sustenta cada promessa. E agora, eu peço a sua ajuda para que esta palavra alcance ainda mais vidas. Se esta mensagem falou com você, deixe o seu like, escreva nos comentários qual promessa Deus trouxe ao seu coração e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Cada ação sua ajuda o YouTube a entregar esta mensagem a outras pessoas e amplia o alcance do Evangelho. Que Deus te recompense e te fortaleça sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê paz. Até o próximo vídeo e fique na paz do Senhor.